apoiar essas propagandas, é construir as políticas públicas com base em evidência científica e levando em conta a diversidade da população, que isso também é evidência científica. Eu não posso fazer campanha só para indivíduos de orelha torta, se o Brasil tem indivíduos com todos os tipos de orelha, entende? Então, isso sim seria colocar dinheiro fora, investir em campanhas para um tipo de pessoa, quando, na verdade, esse país, nos seus 200 milhões de habitantes, tem uma diversidade gigantesca, né? Bom, o outro slide, por favor. Eu vou me acelerar um pouco, né? Coloquei outras duas provocações, que é assim, ó, em primeiro lugar, é essa de que nós também trilhamos um caminho que focou identidades, né? Essas identidades, o usuário de droga, tudo se converte numa identidade, né? O UDI, assim, ó, a transexual, a travesti, o homossexual, isso, aquilo, tá. E eu acho que isso também nos apanhou num contrapé, entende? De que a gente talvez pudesse, hoje em dia, migrar para falar em contextos de práticas sexuais. Então, ou seja, a gente fala de prostitutas ou fala de cenas de amor romântico? Todo mundo vive cenas de amor romântico e nelas está muito vulnerável aos agravos de saúde e doença sexual. E as cenas de amor romântico não são uma coisa apenas das prostitutas, entende? Assim, elas são de todos nós, etc. e tal. A outra questão, que eu sei que é uma questão muito polêmica com a área médica, é o seguinte: medicalizar, do meu ponto de vista, não é a solução das coisas, não é a única solução. É lógico que eu quero ter comprimido toda vez que eu tiver dor de cabeça, eu não sou estoico, eu não pretendo ficar sofrendo, eu não pretendo ficar com dores, né? Agora, ela tem implicado um roubo da autonomia dos indivíduos e uma diminuição da politização da coisa, que é grave, assim, enfim, o exemplo dos adesivos anticoncepcionais que Porto Alegre enfrentou alguns anos atrás foi muito interessante. Assim, ó, nós lá na URGS, num conjunto de pessoas, quer dizer, então, vou contar muito brevemente, o laboratório, então, aplicava, né, um adesivo aqui que protegia a menina, que é sempre sobre a mulher, que essas coisas se dão, né? Assim, a menina, por 1 ano, 8 meses, entende? No sentido da anticoncepção. E as entrevistas que nós fizemos com vários grupos, que são sempre os grupos pobres, são sempre as meninas negras, né? Parece que as de classe média não precisam, como se nós não tivéssemos também uma epidemia de gravidez nas classes altas no Brasil, né? Mas assim, ó, elas se sentiam protegidas. Agora, esta proteção, entende, para o HIV e outras doenças, assim, isso, enfim, então, é essa questão de que nós processamos a pílula, o medicamento, a injeção, a vacina, como coisas que retiram de cena as discussões políticas. Agora eu já tomei a pílula, então, assim, agora eu já tomei o meu óleo de cártamo contra o colesterol, agora eu posso comer que nem um louco na hora do almoço, comer todas as ambrosias que tem na sobremesa, etc. e tal. Então, essa discussão ela é muito complexa. O outro slide, por favor, agora já indo para o final, né? De quem é a decisão de se prevenir. O outro slide, por favor. Eu reproduzi aqui uma coisa que foi retirada do fórum online, que foi uma coisa que me chamou muito a atenção. No fórum online de prevenção, eu moderei a sala que tinha esse nome de quem é a decisão de se prevenir. Eu supus que num Brasil de práticas tão autoritárias, entende, a maioria dos internautas, que eram em geral agentes de saúde, pessoal da área em geral de saúde, né, ia dizer, não, quem tem que descer, alguém tem que assumir essa gestão. Não, na verdade, a maioria entendeu que temos um limite, entende? Quem decide é a pessoa. Isso é um ponto de respeito importante, embora ele possa trazer uma série de outros agravos. Isso vale para o tabagismo, vale para o álcool, para uma série de outras coisas. Não vale só para a AIDS, né? Esse é um ponto de tensão também que é muito difícil e que a epidemia de AIDS, o modo como o Brasil enfrenta, deixou ele muito em evidência, né? Para outras doenças, isso é muito menor, né? O outro slide, por favor. Da prevenção no relatório 1G, só para não dizer que eu também não especifiquei ele, o outro slide, por favor. A gente tem um relatório de 70 páginas na sua parte descritiva e depois até 200 nos anexos, né? Como em geral são os relatórios em geral quase são sinônimo de anexo, mas aqui no caso é importante, porque o Brasil também não pode dizer, não, a gente faz isso, faz aquilo. Cadê a comprovação que também a ONU não é boba, né? Se bem que tem país que entregou relatório de 20 páginas, que eu já me dei o trabalho de baixar depois um monte de coisa e vi que a gente foi muito certinho nisso, né? Nós temos 10 páginas dedicadas à prevenção como tópico isolado, só perdem para tratamento, cuidado e apoio, que tem 11. Eu extraí uma citação, o outro slide, por favor, que é essa que resume um pouco essa nossa posição de que numa sociedade profundamente desigual, que o caso o da brasileira,
A gente não pode ficar afirmando que simplesmente a AIDS é um problema de todos e igual para todos. Ela não é. Nada no Brasil é igual para todos, porque a sociedade é desigual, né? Então não há como fazer esta afirmação, né? Então essa nossa combinação entre os dois tipos de campanha, com todos os problemas que a gente também tem, de que se eu fico enfocando certos grupos ou populações, eu posso estar contribuindo para discriminá-los mais ainda, uma outra coisa difícil. O outro slide, por favor. E aí, então, as conclusões, o outro slide, é assim, ó. Para mim, esse é o último slide, eu já lhes digo, né? É assim, ó. Eu acho que vou substituir ali os comentários por uma metáfora que me anda na cabeça, que me foi entrevistando aí um informante nessa pesquisa das respostas religiosas à AIDS. Padres, freiras e gente de religião gostam muito de metáforas, é uma coisa impressionante. Deveria se fazer um estudo sobre a metáfora como instrumento educativo. É a do grão de mostarda, é a não sei o que. Nossa, sempre tem uma metáfora envolvida que realmente ajuda muito a pensar. E de lá eu adaptei uma que é assim, ó, eu acho que a gente poderia pensar a epidemia, estou com ela ainda um pouco em bruto, né? Vocês podem avaliar se ela é pertinente, com isso eu vou encerrar minha fala. A gente poderia pensar um pouco, entende, que nós temos esse agravo de saúde que é a AIDS entre nós, com uma torneira colocada aqui, que está pingando. Na verdade, no Brasil, mais do que pingando, ela vem num fluxo que também não é uma gota, é no mínimo um fio de água. Ela gera, obviamente, uma poça de água, e isso vai gerando cada vez mais água esparramada pelo chão, né? Os esforços de medicalização, que evidentemente estão corretos, ninguém vai sair daqui dizendo que só porque eu fiz uma crítica a isso eu sou contra a medicalização das coisas. Gente, nós vivemos mais hoje em dia do que se vivia durante a Idade Média, tem a ver com coisas ligadas aos avanços de saúde, né? Assim, os esforços de medicalização, por mais bem esforçados que eles sejam, no limite, eles correspondem ao enxugamento dessa água, que significa a constante retirada de pessoas dessa situação de estar no chão, feito poça d'água, entende? De ter um agravo de saúde e não conseguir viver plenamente a vida. De ter aquilo que o Betinho falava, né, da morte civil, de viver com a morte anunciada, de não ter direito a emprego, como agora falou Moisés, etc. e tal, né? Agora, as tarefas de enxugamento, entende, por si próprias, elas não eliminam o fio de água que corre. O fio de água que corre, ele tem a ver com algumas coisas que o Dirceu colocou ontem e que eu leio da seguinte maneira, assim, ó. No capitalismo em que vivemos, a doença é fundamentalmente duas coisas. Primeiro, ela é lucro. Ela é lucro. A ausência de doença não é lucro. Eu não quero aqui fazer discurso panfletário, não vou aqui reeditar Marx, mas a doença é fundamentalmente entre nós lucro. A pior coisa que pode acontecer é o indivíduo acordar de manhã sistematicamente, dia após dia, e dizer, eu não tenho nada, eu não tenho nenhuma doença, eu como e bebo que nem um louco, faço o que eu bem entendo, entende, e não tenho nada. Assim, na verdade, a doença se constituiu entre nós como um valor de lucro. E, em segundo lugar, do ponto de vista geopolítico mundial, as doenças se constituíram entre nós como fatores de dominação de povos do norte sobre povos do sul, de povos do sul sobre povos do sul também, de grupos sociais uns sobre os outros, modos de controle, de controlar negros, homossexuais, etc. e tal. Se nós perdemos de vista isso, nós nunca vamos conseguir fechar a torneira. No sentido assim, ó, nós até podemos, algum médico aqui poderá dizer, não, mas tem uma maneira de medicamente fechar a torneira. É dar uma vacina para cada um quando nasce, entende? Um dia nós vamos descobrir a vacina, eu espero que seja o mais breve possível, entende? E nós vamos, então, assim que a criança nasce, dar uma vacina contra a AIDS. Aí ela pode transar, doidado, fazer o que ela bem der, pode ser viado, pode ser intersexo, pode ser travesti, botar silicone, tira silicone, faz cirurgia de readequação. Lá eu estou acompanhando um grupo também no Clínicas, todo aquele linguajar assim sofisticado, de repaginação da genitália, e na verdade quando as travestis saem de lá, elas dizem assim, ó, eu estou cada vez mais perto de botar buceta, que eu acho uma expressão assim, nossa, que me fere os ouvidos, diz que eu estou há anos nessa área. Mas assim, ó, o fato é o seguinte, mesmo admitindo que essa vacina venha, outra doença virá ocupar o lugar desta, entende? Então um ensinamento politicamente importante é sempre esse, assim, de que a gente não pode esgotar a AIDS como enfrentamento político dessas duas coisas, e com isso eu encerro, espero que tenha sido de utilidade para vocês. Obrigado. Muito obrigado. Vamos à próxima apresentação, Dr. Tanuri, com Pesquisa e Inovação Tecnológica. Bom dia. Eu confesso que
após o convite e a mesa, eu fiquei um pouco acanhado com a apresentação que eu vou fazer. Mas, de qualquer maneira, eu vou procurar mostrar para vocês os avanços tecnológicos e de inovação que a AIDS acabou trazendo para a medicina. E também como que a comunidade científica brasileira trabalhou junto com a sociedade civil e com o governo para dar resposta à epidemia de AIDS. Primeiro slide. Bom, isso aqui é o vírus HIV infectando os linfócitos. Na parte esquerda você tem as partículas virais saindo do linfócito e da parte direita como que o linfócito é atacado pelo vírus. Próximo. O vírus HIV é um retrovírus, aqui é mais ou menos um desenho da partícula viral. Próximo. A história da AIDS é bem interessante, que mostra como que é uma doença em que em 30 anos nós saímos do diagnóstico até a cura do paciente de Berlim. E várias inovações aconteceram no meio do caminho. Não quer dizer que a gente possa reproduzir o tratamento que foi feito no paciente de Berlim, que ele ficou curado, para todas as pessoas vivendo com HIV. Próximo. Então, o HIV, teoricamente, nasceu da zoonose, da transmissão de macacos para homens na África, né? O macaco verde africano transmitiu HIV-2 para o ser humano. O HIV-1, possivelmente, através de 6 introduções, o chimpanzé transmitiu para o homem o HIV-1. Então, nós tivemos 6 introduções ao longo desse período, e uma delas gerou uma cepa de vírus que pôde espalhar pelo mundo inteiro e causou essa pandemia de HIV-1. A gente pode ver a emergência do diagnóstico, a emergência da AIDS no hemisfério norte, em 81, descobrimento do vírus em 83 pelo grupo francês, o descobrimento do vírus HIV-2, que é um parente do HIV-1 que eu falei, que vem de macacos verdes, em 86, e aí um parênteses para os brasileiros, os portugueses tiveram um trabalho muito importante na descoberta do HIV-2, e o país que realmente deu o trabalho original foi Guiné-Bissau, né, que fala português. Até hoje o HIV-2 é um vírus que está sempre onde se fala português. Então, onde se fala português tem HIV-2. Tem várias teorias sobre isso. Uma delas é que o vírus HIV-2 foi espalhado pela África e pelo mundo pelos ex-combatentes portugueses da Guerra Civil, das guerras de libertação. Então, eles foram pegando o vírus, por exemplo, em Cabo Verde, e foi transmitindo o vírus pela costa oeste da África até chegar em Moçambique, Índia e por aí adiante. Bom, em 97, um marco importante foi o advento da terapia antirretroviral, que nós vamos comentar aqui. E em 2006, como foi comentado, houve uma resolução mundial de começar a expandir o tratamento de AIDS para os povos menos favorecidos, para a África. Nós vamos conversar sobre isso. E a gente pode ter orgulho que, pelo menos em termos numéricos, nós conseguimos colocar mais de 6 milhões em terapia em 5 anos. Isso não é pouco, é um esforço colossal que foi feito no mundo, né? Então vamos ver isso. Próximo. Bom, gente, o curso da infecção, já tinham comentado, né? O HIV causa uma fase aguda, como qualquer virose, né? Ela pode ser aparente ou inaparente, mas ele tem uma característica interessante, que ele tem uma fase que a gente chama janela, uma fase de elipse, né? Então você não consegue ver nenhuma infecção e depois de 7 dias o vírus aparece na corrente sanguínea. Essa fase de elipse, você tem 3 dias que você pode tratar com antirretroviral que você bloqueia a infecção, né? Então, essa é uma janela de oportunidade para prevenção de acidente de trabalho, de estupro, etc., etc. Então, depois que você tem a fase aguda, em azul, da carga viral, você tem uma baixa de CD4 transitória, depois o indivíduo começa a produzir anticorpos, isso se dá em 3 semanas, e
por isso que o governo brasileiro colocou o teste de NAT nos bancos de sangue. Por quê? Muita gente ainda no Brasil, infelizmente, vai a bancos de sangue pegar diagnóstico. Então, isso é um problema seríssimo, né? Você tem uma atividade de risco